Já aconteceu com você de você estabelecer uma meta, um objetivo, você seguir todas as regrinhas e você estabeleceu um objetivo, uma meta enorme e absolutamente nada acontecer, você falhar miseravelmente, algum por anos e anos e anos com a mesma meta? Se isso já aconteceu com você, então fica aqui comigo, porque é disso que a gente vai falar hoje e eu vou passar para você um passo a passo infalível para você alcançar qualquer meta que você quiser. Então fica aqui comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este conteúdo. É um prazer estar aqui com você. E se você ainda não me conhece, se você caiu aqui por acaso, permita-me me apresentar. Meu nome é Carlos Henrique, mas você também pode me chamar de O Cara dos Hábitos. Por quê? Porque é disso que eu falo aqui. Esse canal, o canal O Cara dos Hábitos, só tem um propósito: ajudar você a dominar seus hábitos e transformar suas ideias, suas metas, suas intenções em resultados concretos. Por quê? Porque a única coisa que importa, meu querido, são seus resultados concretos, beleza? E já vou falar uma coisa para você. Me empresta um like, deixa ele aqui. Se você não gostar do conteúdo, você retira, não tem o menor problema. Meu trabalho aqui é ajudar vocês. Se você sentir que esse conteúdo te ajuda, deixa o like. Mas o ponto do vídeo de hoje na minha opinião, é um dos mais importantes vídeos, temas que eu já fiz. Por quê? Porque eu falhei miseravelmente nesse assunto durante anos até entender os conceitos que eu vou passar aqui para você. E eu vou passar para você da melhor forma que eu conseguir. Eu vou passar para você da forma mais clara que eu consegui, porque durante muito tempo, e se você gosta de desenvolvimento pessoal, se você gosta desse assunto, se você tem um sonho, se você tem um projeto, ou mesmo se você já ouviu pessoas da área de desenvolvimento pessoal, você já deve ter ouvido sobre estabelecimento de metas e objetivos. Muito bem, legal. Isso é uma parte importante? Sim, isso é uma parte importante. Só que o que acontece? Para que serve a meta, tá? Para deixar isso bem claro, a meta na sua vida, ela só tem um propósito, tá bom? A meta na sua vida só tem o propósito de dar a direção para que lado você está indo. A direção para que você, a direção para qual você vai é importante? Sim, é importante. Tá bom, tem o seu lugar, mas se você está vendo esse vídeo agora, é porque você falhou em alcançar as suas metas. E sabe por que você falhou em alcançar as suas metas? Você falhou porque você está colocando a sua atenção. Você colocou a sua atenção, assim como eu fiz. Você colocou a sua atenção no lugar errado. Tá bom? Então você colocou a sua atenção nas metas. E eu vou falar uma coisa para você, com todo carinho, que eu posso falar que normalmente eu tenho como hábito ser gentil. Esqueça suas metas. As metas não importam, tá bom? A meta te dá a direção, mas no final do dia, ou melhor, a única coisa que conta, eu vou te contar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. O que você vai ver no vídeo de hoje? Primeira coisa, onde você tem que colocar sua atenção. Segunda coisa, quais são os benefícios de você mudar a sua mentalidade. Terceira coisa, eu vou comentar com você, vou responder a eventuais objeções que você tenha. Quarto ponto, eu vou te dar o jeito errado de você aplicar a ideia que eu vou te passar. E no final do vídeo eu vou te dar um passo a passo detalhado, mastigadinho, fácil, para você adotar essa ideia, para você implementar essa ideia agora na sua vida. Tá bom? Beleza? Tamo junto? Então fica aqui comigo porque tem muito conteúdo bom para você. E eu vou ver se em alguns momentos eu compartilho a minha tela com você. De vez em quando eu esqueço de fazer isso, mas isso ajuda, tá? Deixa eu ver aqui, porque talvez nesse caso aqui seja necessário, porque eu tenho uns conceitos para passar para você. Então vamos lá, vamos para o conteúdo, porque hoje eu vou te passar 2 conceitos que vão transformar a sua vida. Tá bom? Só de uma maneira muito simples, eu vou te passar 2 conceitos que vão transformar a maneira como você enxerga essa questão de metas.
Tá? Então vamos lá. Se você falhou miseravelmente nas suas metas, como eu falei para você, é porque você colocou a sua atenção no lugar errado. Carlos, como assim? Você colocou a sua atenção no resultado. Carlos, qual que é o problema de colocar a minha atenção no resultado? O grande problema de você colocar a sua atenção no resultado é o seguinte, é que você não tem controle sobre o resultado. Carlos, como assim eu não tenho controle sobre o resultado? O que acontece? Os resultados, eles são influenciados pelas suas ações. Muito bem, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas o ponto é o seguinte, você não tem completo controle sobre o que vai acontecer ou não. Você pode influenciar, mas você não tem controle. E o que eu vou passar aqui para você é uma forma de você colocar a sua atenção naquilo que você tem controle, beleza? Então tá bom. Então, de repente, você fala assim para mim, tá, Carlos, então Tá, se eu estou colocando a minha atenção no lugar errado, onde que eu tenho que colocar a minha atenção? E onde o lugar que você tem que colocar a sua atenção é um conceito que são palavras em inglês, mas talvez você já tenha ouvido. Se você não ouviu, não tem problema, porque eu vou explicar para você com detalhes, tá? São duas palavras, inputs e outputs. In and out. In é tudo que entra, out é tudo que sai. Beleza? Então, no contexto deste vídeo aqui, no contexto de estabelecimento de metas, o que são inputs? Input é tudo que você coloca. Input tem a ver com o processo. Input tem a ver com as ações e, fundamentalmente, os hábitos que você estabelece para você chegar onde você quer. Porque eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido, tá? Mas é mais ou menos o seguinte, você não vai chegar aonde você quer com ações novas. Você não vai chegar onde você quer com ações novas. Você vai chegar onde você quer com hábitos novos. Por que ação e hábito? Qual a diferença? O que é um hábito? Hábito é todo comportamento que é feito com pouco ou nenhum pensamento consciente. Muito bem. O que significa isso em termos práticos? Você faz no piloto automático. Simples assim. Enquanto as ações você precisa pensar para fazer. Então, quando eu estou falando de ação, ou melhor, quando eu estou falando de hábito, é tudo aquilo que você vai fazer sem você necessariamente prestar atenção, sem você necessariamente pensar a respeito, sem você necessariamente se programar. Você levanta, você simplesmente faz. Você faz sem pensamento consciente. E eu vou dar, eu já vou te dar um spoiler, tá? Que é mais ou menos o seguinte: você não falhou nesta meta grande que você está pensando, porque você não fez as ações certas. É muito provável que você tenha feito as ações certas, mas eu tenho completa, total e absoluta certeza que você não desenvolveu os hábitos corretos, ou você tinha hábitos que te atrapalhavam. Faz sentido para você? Então vamos lá, vou definir aqui para você, vou falar de novo, né, de uma maneira bem didática, porque talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, tá? Então vamos definir esses termos para que você entenda bem. Então eu vou escrever aqui e eu vou escrever e eu vou compartilhar minha tela com você, tá? Então, qual é o tema? Qual é a essência do vídeo de hoje? Nós temos inputs, o que você coloca, e temos outputs, que é o que você retira, que é o resultado que você tem, tá bom? Então aqui, ó, eu vou compartilhar minha tela com você para que você, caso você queira, que você possa adotar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Entrou, muito bem, entrou. Quem sabe faz ao vivo, apesar de estar sendo gravado. Vamos lá, então, vou falar aqui para você. O que são inputs? Inputs são ações, e são ações, comportamentos e processos. Muito bem. Que olha o ponto central aqui. Eles estão dentro do seu controle. Entendeu? Então, é uma coisa que você tem completo, total e absoluto controle sobre isso.
exemplo para você. Digamos que eu vou dar um exemplo de emagrecimento que é relativamente comum. Então, digamos que você quer eliminar 10 quilos. Muito bem. Qual é o output? Qual é o resultado? Eliminar 10 quilos. Muito bem. Quais são os inputs? São as ações que você vai tomar. Então, de repente, você vai para a academia, ou você vai andar, ou você vai fazer caminhada, ou você vai fazer dieta e atividade física. Input é tudo que você tem controle sobre o que você pode colocar. Beleza, beleza. O que é o output? O output é o resultado. O output é o peso na balança. Então, quando você coloca a sua atenção no output, no resultado, o teu controle é limitado. Detalhe, você não tem controle, na verdade. Você tem influência, sim, você tem influência, mas você não tem controle. Já nos inputs, já no processo, então toda vez que você pensar em input, você pensa em processo, você tem completo, total e absoluto controle. Primeiro, você tem controle das ações que você vai fazer, você tem controle dos hábitos que você vai desenvolver, você tem controle, no exemplo da academia, do que você vai comer, do que você vai deixar de comer, das quantidades que você vai comer, da qualidade que você vai, né? Você tem controle total. Você entendeu? Então, no lado dos inputs, você tem controle total. E aí é que está o pulo do gato. O input é tudo que você tem, tudo que você coloca e que você tenha controle total. Muito bem. Agora, vamos definir o que são os outputs. Tá? O que são os outputs? Outputs é todo o resultado que ocorre com uma consequência das ações que você colocou. Então eu vou compartilhar aqui minha tela com você novamente para que você... Deixa eu só ajeitar aqui a formatação, que eu tenho um certo problema com isso. Eu gosto das coisas bonitinhas aqui, estou no estado de pré-toque. Deixa eu compartilhar aqui com você. Então, compartilhando aqui com você, olha só, outputs. Olha que interessante, são resultados ou desfechos que ocorrem como consequência dos inputs que você colocou. Muito bem, só que tem um detalhe, que é o detalhe mais importante dos outputs. O resultado, ele é influenciado por coisas que estão fora do seu controle. E isso é uma coisa extremamente importante de você entender. Beleza? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que você seja um vendedor, tá? E você descobriu que você tem que fazer, sei lá, 20 ligações para fazer uma venda. Muito bem, então o que é o seu input neste caso? No seu input são as ligações que você vai fazer. Qual é a sua parte? A sua parte é fazer as ligações. Muito bem, mas uma venda a cada 20 ligações é uma estimativa, é uma média. Tá? E você fazer a venda ou não, tem o seu lado, mas tem um lado que você não controla. Então, qual que é o ponto dos outputs, do resultado? O resultado acontece, ele é influenciado pela sua ação, mas existem outras coisas que estão fora do seu controle. Então, é por isso que se você só focar no resultado, você está perdido. Porque tem coisa que está fora do seu controle, tem coisa que você não controla. Entendeu? Então você vai ficar doido. Agora, quando você coloca toda a sua atenção naquilo que você controla, aí o jogo vira. Quando você só coloca a sua atenção naquilo que você controla, aí você tende a ganhar. Aí o teu jogo muda. Entendeu? Vou dar um exemplo para você. Estou gravando esse conteúdo aqui para você. No que eu tenho controle? Eu tenho um controle no tema. Eu escolho o tema. Eu tenho um controle no roteiro. No roteiro que eu escrevo. Eu posso escrever do jeito que eu quiser. Eu tenho controle da duração do vídeo. Eu tenho controle do conteúdo. Do lado de cá, eu tenho controle total. Mas do outro lado, eu não tenho. Eu não tenho controle de quantas pessoas vão ver. Eu posso influenciar? Posso. Mas eu não tenho controle. Eu posso colocar tráfego pago no vídeo. Posso muito bem. Eu aumento o nível, a abrangência de pessoas que vão ver o vídeo, mas eu não tenho controle. Eu não tenho controle de quantas pessoas vão dar like. Eu peço like, mas eu posso pedir o like e a pessoa não dá. Eu não tenho controle sobre se as pessoas vão gostar ou não, que tipo de comentário que elas vão colocar. Eu posso apagar os negativos? Posso esconder, mas eu não tenho controle.
Então, se eu colocar a minha atenção, se eu focar a minha atenção nisso que eu não tenho controle, eu estou perdido. Eu estou na roça, eu estou vendido. Por quê? Porque muitas vezes, o resultado demora. Muitas vezes o resultado não vem do jeito que você quer. Exemplo para você, no ano de 2023 eu eliminei 25 quilos. Muito bem. Eu fiquei 6 anos com 25 quilos a mais, porque eu estava focado no resultado. Eu estava focado em alguma coisa que eu não tinha controle. Eu estava focado em alguma coisa que eu queria e tal, mas eu não tinha controle. Não tinha controle. A única coisa... Essa questão só mudou de verdade, tá? Para mim, só mudou de verdade quando aconteceu o seguinte, quando eu tirei a minha atenção do resultado que eu queria. Opa, eu sei, o resultado vai ser consequência, eu não vou pensar nisso agora. O que eu vou pensar? Eu vou viver hoje. Muito bem, eu vou fazer o melhor que eu consigo fazer hoje. Você pode assistir esse vídeo e falar assim, Carlos, seu vídeo tá ruim. É um direito seu e eu respeito e eu aprecio o feedback, mas hoje eu tô fazendo o melhor vídeo que eu consigo fazer. Tem vídeos muito melhores do que o meu, muito bem editado, muito melhor editado, tá tudo bem. E você sempre vai encontrar alguém melhor do que você. Mas qual é o ponto que eu quero dizer para você? Olha só, coloque toda a sua atenção naquilo que você coloca, nos inputs, no processo, na ação, que depois você vai transformar em hábito. Tá? E o resultado? O resultado é só resultado. O resultado, grava isso. O resultado que você quer é apenas consequência dos hábitos que você tem. Por que eu digo que o teu resultado é consequência dos hábitos e não das ações? Tá? Por que eu falo isso para você? Porque normalmente, você não vai fazer uma vez. Vou te dar um exemplo. Minha meta, tá? Eu tô aqui, o cara dos hábitos, no momento da gravação desse vídeo. Eu tenho inscritos no YouTube. No momento da gravação desse vídeo, eu tenho pouco mais de 100 inscritos nesse canal. Tá bom? Beleza? Pouco mais do que isso. Muito bem. Minha meta grandiosa, maravilhosa, 10 milhões de inscritos no meu canal do YouTube. Certo, muito bem. Só que qual que é o ponto, querido? O ponto é o seguinte, como é que eu vou chegar nesse número maravilhoso? Eu vou chegar neste número maravilhoso gravando vídeos. Muito bem. É um vídeo que eu vou gravar e vai me dar 10 milhões de inscritos? Não. Eu vou gravar alguns vídeos, eu vou publicar alguns conteúdos. E por que eu digo que é ação? Que é hábito e não é ação? Porque hábito eu faço poucas vezes. Ações eu faço poucas vezes. Hábitos eu faço todo dia. Então, o que eu fiz, o que eu estou em processo de fazer, transformar o compartilhamento de conteúdo, fazer vídeos como esse, eu estou em processo de transformar isso num hábito. Então eu já não penso mais, que dia é hoje? Dia tal. É dia de gravar, eu vou gravar um conteúdo. O meu sonho de consumo é poder fazer um desses por dia. Eu ainda não tenho condição de fazer isso. A minha rotina não me permite fazer um vídeo desse por dia, tá? Ainda não me permite fazer um vídeo desse por dia. Mas a minha intenção é essa, beleza? Então, pra gente amarrar esse assunto, tá? Inputs é o que você coloca. O que é isso? É o processo. É o esforço, é a consistência que você coloca em fazer. E naturalmente você vai ficando melhor. Muito bem. O que é os outputs? O output é o resultado que você tem. E uma coisa muito importante que eu quero que você grave. Output é o resultado, certo? E este resultado é consequência dos inputs, é consequência da sua ação, beleza? Mas o resultado é frequentemente influenciado por coisas que estão além do seu controle. Vamos colocar, eu estou de dieta, o meu objetivo é eliminar 10 quilos. Muito bem, eu não tenho controle sobre isso. Ou eu não tenho controle se o meu corpo vai eliminar 1 quilo de gordura hoje ou não. Não, eu não tenho esse controle. Eu tenho controle do quê? Eu tenho controle do que eu como.
Eu tenho um controle do meu nível de atividade física. Se eu atingir o número de passos, que eu coloquei 10 mil passos por dia, eu tenho um controle se eu vou para academia, eu tenho um controle se eu consigo comer, né, a quantidade de proteína que eu preciso comer por dia. Isso eu tenho controle. Beleza? Então tá bom. Então, ó, só para amarrar esse assunto. Input é o que você coloca, output é o resultado. Input você tem completo controle. Output você não tem controle. O resultado é consequência do que você fez, mas sofre influência de fatores externos que estão fora do seu controle. Beleza? Muito bem. Agora, vamos falar do seguinte. Quais são, tá, os benefícios de você entender essa ideia? E eu vou falar uma coisa para você. Carlos Henrique, eu só vejo benefício. Para mim só tem benefício. Por que só tem benefício? Porque do momento em que você tira a sua atenção, e vamos lá, benefícios. Você tirou a sua atenção do objetivo grandioso que está lá na frente, botou a atenção aqui hoje. O primeiro benefício que você vai encontrar, que você vai ter, é redução na sua ansiedade. Carlos, como assim? Eu vi uma frase, há um tempo atrás, que era um negócio, não sou dessa área, tá? Mas eu ouvi, eu achei bem interessante, que era o seguinte, depressão a pessoa tem quando o foco dela está extremamente no passado. Ansiedade a pessoa tem quando o foco dela está no futuro. Depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Muito bem. No momento em que você coloca a sua atenção no hoje, o que eu vou fazer hoje? Ou o que eu preciso fazer hoje? A primeira coisa que vai acontecer com você, você vai reduzir a ansiedade, porque você vai conseguir alcançar o seu objetivo hoje. Então o seu objetivo, ele vai deixar de ser aquele objetivo grande, mirabolante, maravilhoso? Não. O seu objetivo vai ser só, por exemplo, no meu caso, tá? Hoje, Carlos Henrique, eu diminuí a corrida e eu passei a caminhar. Então, eu tenho uma meta de caminhada. Eu tenho que caminhar 10 mil passos, ponto. Só isso. Então, 10 mil passos eu consigo fazer. Eu não fico fixado na balança se eu vou emagrecer ou não. Não. O meu negócio é o seguinte, eu preciso fazer 10 mil passos. Ponto. Eu consigo. Isso está dentro do meu controle. Outra coisa, eu consigo fazer 5 refeições e comer o que eu tenho que comer nas refeições. Eu consigo? Beleza, acabou. Então, olha só, não tem ansiedade. Ansiedade zero. Por quê? Porque no momento em que você coloca como objetivo fazer alguma coisa que você controla, puta merda, a tua visão de muda. A sua visão de mundo muda. Então, automaticamente, reduz a ansiedade. E quando você reduz a ansiedade, a gente tem o segundo benefício, que é aumento do controle e da sensação de empoderamento. Porque do momento em que você pensa assim, cara, eu só tenho que fazer isso, e isso eu consigo fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu estou no controle, eu estou no banco do motorista. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O resultado não está comigo. Então, eu tenho um desapego do resultado e o foco em fazer o que eu tenho que fazer hoje. E amanhã? Amanhã é outro dia. Hoje, só por... Sabe aquele lance do Alcoólicos Anônimos? Só por hoje. Só hoje. Só hoje eu vou fazer o que eu tenho que fazer, tá bom? Então isso vai fazer o que com você? Vai aumentar o seu empoderamento. Muito bem. Agora, para mim, o terceiro benefício que eu vou falar para você, o teu sucesso, primeira coisa, ele se torna sustentável. E o teu sucesso sendo sustentável, ele se torna inevitável. Ponto. É inevitável. É inevitável. Então imagina o seguinte, você tem um objetivo, seja ele qual for. Muito bem, e você está fazendo um pouquinho por dia, todo dia. Esse é a beleza. Você está fazendo todo dia, você não está se matando, está sendo fácil para você no sentido de sustentabilidade. Meu querido, você vai chegar onde você quer, mais cedo ou mais tarde. Você chegar onde você quer, seja qual for o seu objetivo, isso vai se tornar inevitável. Porque você está fazendo. Entendeu? E quando como eu comentei com você, eliminei 20, quando eu entendi isso, quando
Eu entendi isso, cara, no meu processo de emagrecimento 2023, eu eliminei 25 quilos. No finalzinho, quando eu entendi que foi onde eu emagreci mais rápido, que o negócio assentou na minha cabeça, que eu falei assim, não, eu só preciso fazer um pouquinho, todo dia muito bem feito, o meu resultado começou a acelerar. Por quê? Porque eu fazia. Eu coloquei as atividades dentro de uma quantidade que eu conseguia fazer, porque às vezes a gente tenta fazer coisas que a gente não consegue fazer, né? E aí o que acontece? O meu resultado, como eu executava o que eu tinha que executar, foi inevitável. Entendeu? Beleza? Quarto benefício, você vai permanecer no jogo. O que eu quero dizer com permanecer no jogo? Muitas vezes, uma das razões pelas quais a gente não atinge o que a gente quer é porque a gente desiste. E por que a gente desiste? A gente desiste porque fica difícil, a gente desiste porque a gente está focado no resultado, a gente desiste por uma série de motivos. Só que quando você está com foco no que você tem que fazer hoje, e você tendo pequenas vitórias todo dia. Porque no momento em que você montou uma rotina, então, no meu caso, tá? No meu exemplo, eu tenho que dar 10 mil passos. Então, um dia que eu dou 10 mil passos, puta, é uma pequena vitória, é uma conquista diária, me dá um sentimento positivo, me dá uma satisfação, e assim eu vou me apaixonando pelo processo. Beleza? Que todo mundo fala, apaixone-se pelo processo. E por fim, quinto benefício, você vai ter clareza, confiança e consistência. Como assim clareza, confiança e consistência? Clareza no que você tem que fazer. É simples assim. Você vai ter clareza no que você tem que fazer, você vai ter confiança que você vai conseguir fazer. Porque às vezes a gente vamos colocar objetivos maiores do que a gente tenta. Tem uma expressão em inglês que fala assim, que você morde mais do que você consegue engolir. E eu já fiz isso algumas vezes, então eu tenho toda a propriedade para falar para você. E do momento em que você montou a tua rotina, que você executa a tua rotina com clareza, tá muito claro na sua cabeça, eu só tenho que fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Isso vai te dar confiança em quem? Em você. Porque se você ficar, você promete, você faz promessa e quebra promessa, faz promessa e quebra promessa, o que acontece com você? Você acaba perdendo eventualmente, chega um momento que você não acredita mais, tá bom? Em você. Mas do momento em que você atinge, que você faz o que você tem que fazer, você começa a confiar em você mesmo. E por fim, isso te dá consistência. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com você para a gente repassar aqui os benefícios. Vamos lá. Primeiro benefício, redução da ansiedade. Segundo, aumento do seu controle e empoderamento. Terceiro, sucesso sustentável e inevitável. Quarto, você permanece no jogo porque você tem pequenas vitórias. Vantagem número 5, clareza, confiança e consistência. Tá bom? Beleza? Então deixa eu voltar aqui para mim para a gente prosseguir. Prossigamos. Mas aí, de repente você me fala assim, Carlos, puta, eu já ouvi falar que eu preciso sonhar grande, né? Eu preciso sonhar grande, eu preciso trabalhar duro, eu preciso visualizar todo dia o meu objetivo para eu alcançá-lo. Né? Você está me dizendo que isso não funciona? Eu vou falar uma coisa para você. Eu, Carlos Henrique, eu ouvi isso também, tá? E eu tenho uma característica, pessoalmente, meu signo é Capricórnio, e capricorniano, pelo menos como eu vejo assim, somos relativamente megalomaníacos, tá? E o que eu fiz isso de sonhar grande, de trabalhar duro, tal, de visualizar, eu fiz isso por alguns anos. E eu não cheguei a lugar nenhum. Eu vou falar para você. Tá. Por que isso é bom, mas não funciona? Ou, como é que eu posso te dizer? Essa dica, ela é importante? Mas ela está incompleta. Tá? Não adianta... Eu vou te dar um exemplo que vai ficar claro para você. Imagina que você tenha um jardim na sua casa. E você plantou as sementes no seu jardim. Muito bem. Você imaginar um jardim maravilhoso
não vai te adiantar nada. Se sonhar com um jardim maravilhoso, não vai adiantar nada. Você fazer planos mirabolantes não vai adiantar nada. O que vai adiantar para você? Você plantou a semente, é você cuidar da semente todo dia. O que é cuidar da semente? Sei lá, não entendo nada de jardinagem, tá? Mas você mexer na terra, você aguar a semente, você adubar, você tirar a erva daninha, isso vai adiantar. Só que isso não é um trabalho que você faz uma vez só. Esse é o ponto. Então, este sonho mirabolante que você tem na sua cabeça, esse projeto, ele vai ser alcançado, este resultado, esse output que você quer, ele vai ser alcançado por você fazer todo santo dia coisinhas minúsculas. Entendeu? Você vai fazer coisinhas minúsculas. Vou traduzir para você. Hábitos. Então, no meu caso, aí eu botei. Eu quero ter a aparência física XYZ. Isso não importa. O que importa? Eu dei meus 10 mil passos por dia hoje, eu comi a quantidade de proteína que eu tinha que comer, eu dividi as minhas refeições bonitinho, eu fiz tal coisa, ou então se eu quero escrever um livro. Não importa, eu quero escrever um best-seller. Não, filho, eu vou começar escrevendo hoje. Então você vai pegar essa ideia maravilhosa, mirabolante que você tem, você vai quebrar ela, entendeu? Em partezinhas minúsculas, tá bom? Outra objeção que você pode me falar, você pode me dizer assim, Carlos, olha, eu investi tempo, eu investi energia, mas o resultado não veio, né? Não apareceu, puta, e aí eu desanimo, e puta merda, por que eu não tô ganhando dinheiro, por que eu não tô emagrecendo, né? Assim, eu quero, mas onde é que eu tô falhando? Eu quero tal coisa, mas onde é que eu tô falhando? E eu vou falar para você, você está falhando onde eu falhei algumas vezes. Você está falhando porque você está esperando o resultado. Quando você fala assim, Carlos, o resultado não veio, o teu foco está no resultado, o teu foco não está no processo. Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, é por isso que eu estou gravando esse conteúdo, porque essa foi uma armadilha que eu caí nela durante anos. Anos eu fiquei focado no resultado e eu esqueci do processo. Não, agora, e é por isso que é por isso que você tem que aprender isso comigo, porque eu cometi todos os erros que eu cometi, vamos colocar, todos os erros que dá para cometer, eu cometi. Então é por isso que eu estou falando para você. O teu foco está no lugar errado. Quando você fala para mim, Carlos, puxa, eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo e o resultado não vem, é porque você está focado no resultado e não, e olha isso aqui, você está focado no seu resultado, você não está focado em melhorar o processo. Presta atenção. Se você colocar sua atenção em melhorar o seu processo, o seu resultado se torna inevitável. É isso. Então, quando você fala, puxa, eu coloco tempo, energia, tal, não sei o quê, e o resultado não vem, esqueça o resultado por um tempo. Coloca toda a sua atenção em quê? Em melhorar, em aperfeiçoar, em polir o seu processo. Como é que eu deixo exemplo de emagrecimento? Vamos lá, que esse é mais comum. Esse é fácil da galera entender. Então, o seu objetivo não vai ser o peso na balança, o seu objetivo vai ser, você está comendo direitinho? Você está comendo as porções que você tem que comer? Você está fazendo o nível de atividade física diário, não mensal, esquece, diário que você está fazendo, que você tem que fazer, você está fazendo? Porque se você estiver fazendo todo santo dia o trabalho diário que tem que ser feito, entendeu? O resultado é inevitável. É simples assim. Eu não tenho não tem outra forma mais simples de dizer isso para você. Outro exemplo, o ano de 2023. Um dos meus objetivos foi leitura. Muito bem. E uma das coisas que eu fiz, eu saí de 4 livros lidos para 60 livros lidos. Sabe como que eu fiz isso? Eu fiz isso me concentrando em ler. Só isso. Eu não fiquei pensando assim, ai meu Deus, eu vou ler 60 livros. Não. Quanto que eu tenho que ler hoje? Eu lia normalmente, o tempo que as pessoas passam no celular eu estava lendo. E naturalmente eu cheguei na marca que eu queria chegar. Eu tinha este número, 60 livros na cabeça? Não, eu simplesmente fui lendo. Entendeu? Meio que como o Forrest Gump do filme, ele corria. Eu fiz diferente, eu li. Então vamos lá, vou compartilhar com você aqui suas objeções. Então, primeira objeção
que você possa ter. E eu acho normal ter, tá bom? É você sempre ouvir. E eu fui muito tempo sabotado por isso, tá? Por isso que eu coloquei isso aqui. Você tem que sonhar grande, botar as coisas enormes, uma meta maravilhosa. Sim, isso te ajuda, mas tira o foco da meta. A meta não é o importante. O que importa é o processo. O que importa é o hábito que você faz todo dia. Você fala assim, Carlos, puxa vida, eu invisto tempo, dinheiro, energia e o resultado aparentemente não vem. E eu vou falar para você, às vezes demora. Às vezes demora, por isso que você tem que tirar a atenção do resultado e colocar a sua atenção no processo. Como é que você melhora o teu processo um pouquinho por dia? Só isso, nada mirabolante, só um pouquinho por dia. E você pode me dizer assim, Carlos, eu estou muito ocupado, minha vida é diferente, é muito difícil começar a mudar. É muito difícil eu mudar alguma coisa. Eu vou falar para você o seguinte, olha só, a gente usa isso como desculpa. A gente usa isso, eu usei. Então, normalmente, a gente faz errado, tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Fazer errado. Você pensa assim, puxa, eu quero emagrecer 20 quilos. Exemplo, tá? Puxa, mas minha vida, eu tenho filho, tal, não sei o que, parará. Eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho marido, não consigo emagrecer 20 quilos. O que, que eu sugiro para você? Não pense em emagrecer 20 quilos. Pensa no seguinte, você consegue subir um lance de escada? Só isso. Uma regra que eu tive para mim no meu processo de emagrecimento foi o seguinte: toda vez que eu tiver que ir de um andar para outro, tá? E só for um lance, se for, eu tenho que ir do segundo para o terceiro andar, eu vou de escada. Ponto. Ah, e nos outros, eu tinha que ir, sei lá, do segundo para o quinto. Aí eu vou de elevador. Mas se eu vou do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, se for só um andar de diferença, eu vou subir de escada. Ah, eu tô andando no metrô. Tá? Eu tô andando no metrô. Tô no metrô. E eu não pego a escada rolante, eu pego a escada. Escada normal. Ponto. Só isso. Só isso. Se você começar, se você tirar a sua atenção daquele resultado grande, enorme final, que é muito provável aonde você está com a sua atenção, tá? E você colocar no que você tem que fazer hoje, você vai chegar onde você quer. Beleza? Vamos prosseguir. Jeito errado de aplicar essa ideia de input e output. O jeito errado é muito simples. É só você focar no resultado final. É onde a grande maioria das pessoas, colocam atenção. Elas só focam no resultado final. E quando você faz isso, passa um pouquinho, você desanima. Por quê? Porque às vezes o resultado final demora. Este é o ponto. É isso que é mais ou menos assim. Eu quero eliminar os 20 quilos. Tá bom. Ah, eu fiz o que eu tenho que fazer na primeira semana. Não mudou nada. Eu fiz o que eu tenho que fazer na segunda semana. Não mudou nada. Aí eu desisto. E eu já comentei em outros vídeos, vou comentar aqui com você que eu não sei se você viu. Mas no ano de 2023, quando eu eliminei 25 quilos, muito bem. O primeiro grupo de 7 quilos me levaram 5 meses para serem eliminados. E teve mês de não mudar absolutamente nada na balança. Nada, nada. Beleza? Aí o segundo grupo de 7 quilos me levou 1 mês e meio. Não é interessante isso? Aí quando você pensa assim, tá, 1 mês e meio, mais 5 meses, são 6 meses e meio, e você eliminou 14 quilos. Então, essa conta está errada. Porque ela pressupõe que tem uma média, e não tem média. Não tem média, é exponencial. Então, nesse momento em que você está, e eu não sei qual é o momento da sua vida que você está agora, tá? Eu não sei qual é o objetivo que você tem agora, mas eu já vi de pessoas diferentes com objetivos diferentes o seguinte raciocínio. Que você vai passar um bom tempo sem ter resultado nenhum. Nenhum. Tem um cara americano, Clark alguma coisa, esqueci o nome dele. Ele fala sobre desenvolvimento pessoal, eu gosto muito do conteúdo dele. E tem um vídeo que eu vi dele que ele falou o seguinte: você quer começar na internet? Tá? Ele deu 3 passos. Passo número 1. Fala de um assunto que você ama falar. Você ama falar.
Por exemplo, eu falo sobre hábitos, eu amo falar sobre hábitos. Paixão da minha vida, eu amo falar sobre isso. Segundo, começa da forma mais simples que você conseguir. Então não pensa num vídeo editado, não, nada. Pega teu celular e fala com a câmera, só isso. Beleza? Terceiro, você está disposto a ficar 3 anos falando sozinho? Não, vou reformular. Primeiro, escolhe um assunto que você ama. Segundo, começa da forma mais simples, mais fácil que você conseguir. Terceiro, esteja disposto a falar sozinho por 3 anos. E o que significa falar sozinho por 3 anos? Falar sozinho por 3 anos, no sentido que ele quis dar, é o seguinte: é você saber que você não vai ter resultado, aquele resultado enorme que você quer, por um período de tempo. Para uns é 2, para uns é 3. Um outro cara brasileiro, que eu acompanho também, ele falou o seguinte: você está disposto a falar sozinho por 2 anos? Esse outro cara falou sozinho por 2 anos. O ponto não é se são 2 ou se são 3. O ponto é, você, em qualquer objetivo que você tenha, não importa qual seja. E é justamente por isso que você tem que colocar a sua atenção no processo. Em qualquer objetivo que você tenha, você vai ter um período que é o que o James Clear chama de platô do potencial latente, que é o seguinte: o que você faz, zero resultado. E você faz, zero resultado. Entendeu? Do momento em que você entende isso, que você sabe que isso faz parte, você vai chegar do outro lado, que é onde você quer chegar. Eu vi um vídeo também de uma mulher americana que ela falou exatamente sobre isso, só que no contexto de finanças, que ela montou o negócio dela e que nos 2 primeiros anos ela perdeu dinheiro no negócio dela. Ela não ganhou nada, que ela perdeu dinheiro no seguinte sentido, que ela colocou dinheiro e ela não viu o resultado. Só que, olha que louco, ela explicando, 2 anos, zero. No início do 3º ano, nos primeiros 6 meses, ela ganhou 7 milhões de dólares. Muito bem. E de 2 anos e meio até 5, nos 2 anos e meio depois, ela foi de 7 milhões para 30 milhões de dólares. Entendeu? Mas demorou 2 anos. Então, o ponto que eu falo para você, e aqui eu dei esse devaneio para te falar do jeito errado. O jeito errado é você colocar a sua atenção no resultado. Por que que está errado? Porque muitas vezes, o seu resultado vai levar um tempo. Você não vai ver resultado. Você está fazendo o trabalho, você está plantando bonitinho e tal, e você não vai ver resultado. É por isso que você tem que transformar num hábito, que é o que a gente vai falar agora, no passo a passo do jeito certo. Então, tem um jeito errado, que eu acabei de falar para você, que é você colocar a sua atenção no resultado final, só colocar a sua atenção no resultado final, né? E graças ao bom Deus, tem um jeito certo. E se você entender este jeito certo, você vai mudar seu jogo. Beleza? Então vamos lá, passo a passo, do jeito certo para você aplicar esta ideia de inputs e outputs na sua vida. Então deixa eu colocar aqui. Passo número 1 para você. Aqui eu vou colocar da seguinte forma. Passo 1. Escolha o resultado que você quer. Talvez você que esteja me vendo, defina o resultado que você quer. Muito bem. Vamos. Então, é muito provável que o passo 1 você já tenha feito. Tá? E agora, que normalmente é o que nós fazemos primeiro, é definir o resultado. Agora, o que nós vamos fazer? Presta atenção. Fica aqui comigo. Agora, você vai definir as ações que você precisa fazer para você chegar no resultado que você quer. Então, olha só. Você precisa definir comportamentos, ações, comportamentos que sejam acionáveis, ou seja, você consegue fazer agora, tá? E que fundamentalmente estejam sob o seu controle. Faz sentido para você?
Não adianta você definir alguma coisa que depende de outra pessoa. Não. Precisa estar sob o seu controle. Beleza? Passo 3. E agora vem o pulo do gato. Presta atenção. Ó, deixa eu botar aqui. Porque você vai transformar essas ações em hábitos. Ó. Eu vou até botar hábitos com letra maiúscula. Carlos, por que eu tenho que transformar em hábito? Porque lembra que eu comentei com você? O que é? Toda vez que você pensa em ação, você pensa em pensamento consciente. Eu estou pensando para fazer qualquer coisa. Muito bem. Toda vez que você se refere a hábito, você está eliminando o pensamento consciente. Você já não está mais pensando para fazer. Hábito é todo comportamento que é feito com pouco ou nenhum pensamento consciente. Então, é o que eu tô falando, que eu falei para você, que eu estou fazendo com relação à produção de conteúdo. Eu transformei a minha produção de conteúdo em hábito. É isso. Eu não preciso mais. Como é que eu posso te dizer? Eu não preciso mais me forçar a fazer o que eu estou fazendo. Isso aqui que eu estou fazendo agora, apesar de ter pensamento consciente e tal, mas isso aqui é um hábito. Eu faço porque eu amo fazer, entendeu? Então, eu estou fazendo isso, beleza? E é isso que você vai fazer. Você definiu o objetivo, você definiu as ações e você vai transformar as ações em hábitos, beleza? Passo 4. Agora, você vai fazer um negócio extremamente importante, que é o seguinte: você vai rastrear seus hábitos. Então agora, o seu objetivo não é mais alcançar este objetivo mirabolante enorme que você tem. Não. O seu objetivo é só fazer o seu hábito. Ó. Então, exemplo de emagrecimento. Seu grande objetivo mirabolante, eliminar 20 quilos. Muito bem. Quais são as ações que você vai colocar? Puta, eu vou pegar este objetivo e eu vou transformar em ações. O que são ações? Por exemplo, ir para academia. Comer saudável, ou manter uma dieta, ou sei lá o que. Você vai determinar. Certo, certo. Lista de ações. Você vai pegar estas ações, as mais importantes primeiro, e você vai transformar em hábito. Então, de repente, o seu hábito é caminhar. Então, um dos, né? Você vai colocar, eu tenho que fazer 5.000 passos por dia, X mil, ou então subir escada, ou seja o que for. Você vai transformar em hábito. Passo 4. Você vai rastrear. O que é rastrear? Você vai pegar um calendário, um aplicativo de celular, tem um monte. Coloca rastreador de hábitos. Entra na sua loja de aplicativo, joga lá rastreador de hábitos. Tem um monte gratuito. E você vai rastrear. Toda vez que você fizer, você vai lá e marca. Não quer fazer no celular? Pega um calendário. Toda vez que você fizer no calendário, pega o calendário e faz um X. Ponto. É só isso. Carlos, para que serve isso? Isso serve para motivar você. É interessante, porque vai chegar um momento, tá? Vai chegar um momento em que você vai sentir satisfação só de olhar para o seu calendário. Você tem uma corrente de X lá marcada, você vai olhar, nossa, que legal, que bacana, o meu trabalho é só não quebrar isso aqui. Ponto. O seu trabalho é só não quebrar, é só manter. É isso, tá bom? Passo 5. Você vai refletir e você vai ajustar, tá? Deixa eu botar aqui, passo 5. Você vai refletir e ajustar. E por último, normalmente dou 5 passos, tá? Todo vídeo meu tem 5, mas esse aqui vai ter 6. Passo 6. Desapegue-se do resultado final. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou continuar no exemplo do emagrecimento. Digamos que você quer emagrecer os 20 quilos, muito bem. Você vai rastrear todo santo dia
o seu comportamento. Muito bem. Mas você só vai se pesar uma vez por semana. É simples assim. Por quê? Porque o teu foco está no processo, não está no resultado. Beleza? Tá bom? O teu foco vai estar naquilo que você está colocando, não no resultado que você está tendo. Por que não? Porque o resultado você não tem controle sobre ele. Você tem influência. Influência é uma coisa, controle é outra. Tá bom? E o teu resultado, ele também sofre influência de fatores que você não tem controle. Tá? Vou dar um exemplo para você muito simples. Durante uns anos, faz uns 13 anos, eu trabalhei na loja de um amigo meu de venda de móveis sob medida. Muito bem. E numa situação lá, minha primeira venda de móveis sob medida, eu vendi, na época, $10.000. Eu fiz a minha primeira venda de móveis num valor de $10.000. Dólar, o valor equivalente da época. Eu nunca mais fiz isso. O que foi? Foi sorte. Então, o que aconteceu? O camarada entrou na loja, deu de cara comigo, foi com a minha cara, e eu fiz a venda para ele. Ponto. Foi sorte. Eu não tive influência, assim, a pouca influência que eu tive foi pouca. Se eu tivesse 30 segundos atrasado ou 30 segundos adiantado, eu tinha perdido. Tipo assim, eu estava no lugar certo na hora certa. Eu dei sorte. E isso é importante. Então, a sorte, ela tem um papel, mas se você ficar focado nisso, você está perdido. Então, foca só no que você coloca. Foca nos inputs. Foca naquilo que você tem que fazer. E olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final desse vídeo maravilhoso patrocinado por Carlos Henrique. E vamos lá. Vou fazer um resumão para você sair daqui com a matéria fresquinha na cabeça. Tá bom? Beleza? Olha só. Do que é que nós falamos hoje? O tema do vídeo foi o seguinte: eu sei porque você falhou no que você falhou, no que a grande maioria das pessoas falha. Quer saber onde você falhou? Você colocou a sua atenção no lugar errado. Muito provavelmente você colocou a sua atenção no output. Então, do que a gente falou? Input e output. O que é isso? Input é o que você coloca, são as ações, comportamentos e processos que você coloca, que estão dentro do seu controle e que você coloca para você alcançar o resultado que você quer, beleza? Inputs estão dentro do seu controle. Output, o que é o output? Output é o resultado. E esse resultado, ele é consequência do que você colocou. Muito bem, mas tem um detalhe. O teu resultado é influenciado por fatores que estão fora do seu controle. É justamente por isso que a gente não coloca a atenção no resultado, não deve colocar atenção no resultado, porque nós não temos controle. Beleza? Tudo bem? Muito bem. Quais são os benefícios de você entender isso? Entender e aplicar na sua vida. Primeiro, redução da ansiedade. Segundo, aumento do autocontrole e empoderamento. Terceiro, sucesso inevitável. Inevitável. Assim, sucesso sustentável e inevitável. Você fazendo direitinho no seu passo como você tem que fazer, você vai chegar lá. Benefício número 4, você permanece no jogo. O que significa isso? Você não desiste do seu objetivo. Benefício número 5, clareza, confiança e consistência. Muito bem. Mas você pode me dizer: Carlos, eu sempre ouvi que eu tenho que sonhar grande, botar meta grandiosa tal, e visualizar. E eu falo para você, querido, isso é ruim? Não. Só que isso é insuficiente. Se você não colocar sua atenção naquilo que você faz todo dia, você visualizar, você sonhar grande, você botar meta gigantesca, não adianta nada. Beleza? Objeção número 2. Você pode dizer: Carlos, eu coloco tempo, eu coloco energia, mas puta merda, o resultado não aparece, né? Imediatamente eu falo: tá vendo? Você tá errando. Você tá colocando a sua atenção no resultado final, que é o principal erro. Você pode me dizer: Carlos, tá bom, minha vida é muito corrida, é muito ocupada, eu não consigo fazer essa mudança. E eu falo para você: querido, não é uma mudança mirabolante, não. Não é uma mudança mirabolante. Num exemplo de perda de peso, você consegue subir um lance de escada hoje? É só isso. Só que você vai fazer isso todo dia. Você vai fazer pequenas coisas, minúsculas coisas, todo santo dia, tá bom? Jeito errado de aplicar a ideia de input e output é você focar no output, é você focar no resultado, tá bom? Passo a passo do jeito certo. Para fechar, primeiro, defina o resultado que você quer.
Que resultado que você quer? Qual que é o output que você quer? Segundo, você vai definir as ações que você vai colocar no processo, tá? O que você vai fazer? E você vai ver aquilo que está sob o seu controle. Terceiro, você vai pegar essas ações e transformar em hábitos. Por quê? Porque é o hábito que te leva, aonde você quer chegar. Quarto, você vai rastrear seus hábitos. Quinto, você vai refletir e ajustar. Porque você vai precisar de ajuste. Você não vai acertar de primeira, ninguém acerta de primeira. Tá tudo bem. Você vai refletir e você vai ajustar. Passo 6, que normalmente nunca tem, mas hoje tem. Desapegue-se do resultado final. Beleza? E olha só, estamos chegando ao final desse vídeo maravilhoso patrocinado por Carlos Henrique. E olha só, vou lhe dar 3 opções. Você pode curtir, você pode dar um like, ou você pode dar um joinha. Você decide. Terceiro, segundo, comenta aqui embaixo comigo que dificuldade que você está tendo ou por que você acha que você está falhando. Vamos trocar uma ideia. Deixa um comentário, um joinha, qualquer coisa aqui, para a plataforma entender que esse é um conteúdo relevante para você. E, detalhe, se esse conteúdo, se você não precisa dele, de uma coisa, eu, Carlos Henrique, tenho completa, total e absoluta certeza. Você conhece alguém que precisa desse conteúdo ou que poderia se beneficiar desse conteúdo. Então vamos compartilhar conhecimento, beleza? Olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção, foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu adoro fazer isso, não sei se dá para perceber, mas eu adoro fazer isso. Então, olha só, muito obrigado, tamo junto. Todo domingo, 17 horas, live dominante, tá bom? Beleza? E quarta-feira, só as melhores ideias. Toda quarta e domingo tem conteúdo novo. Beleza? Então fiquem com Deus, fiquem bem. Abraço e a gente se vê na próxima.